O canal do Tchau tem o prazer de ouvir hoje, direto de Curitiba, uma ex-colega da Rede Globo, que foi repórter durante muitos anos aqui no Rio e principalmente no Paraná. Cristina Gramel despontou nas últimas eleições para a Prefeitura de Curitiba e chegou ao segundo turno, com nada menos de que 390 mil votos pelo PMB, partido que ela não está mais. Cristina, obrigado pela sua presença e parabéns pela garra que você manteve até agora, né? Obrigada, um prazer estar aqui conversando com você. A gente tem bastante história para contar, né, do jornalismo, e agora eu tenho esse novo capítulo que foi a campanha eleitoral de 2024. Vou dizer que foi uma experiência intensa, para usar um termo leve, porque não é fácil, viu, entrar no meio político. A gente percebe, estando dentro de uma campanha, o quanto a lei eleitoral é feita para ninguém de fora entrar. Só os apadrinhados, só aqueles já abençoados pelos grupos que já estão no poder. Mas a gente pode conversar sobre isso ao longo do programa. Obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço. Agora, muita mentira, Cristina, isso que você quer dizer? Envolvimento, assim, inacreditável, né? Mentira é um eufemismo, né? Porque são calúnias pesadíssimas, eles simplesmente inventam crimes que você não cometeu, que os teus parentes não cometeram, que as pessoas próximas não cometeram, e não adianta você falar, não adianta você pedir provas, você pedir documentos, não existe BO, não existe processo, não existe condenação, mas eles fazem a cidade acreditar que você cometeu algum crime. Eu passei ali, inclusive estou processando o atual prefeito, né, o que foi eleito, aliás, diplomado hoje, atual vice-prefeito e futuro prefeito. Eu estou processando na justiça, na pessoa física, porque num debate ao vivo disse que eu tinha uma empresa fantasma e que eu soneguei imposto de renda. Isso nunca aconteceu na minha vida. Então eu quero saber de onde que ele tirou isso, quais são as provas. Se não conseguir provar, vai ter que pagar a indenização, vai ser processado no criminal, porque calúnia é crime, né? Difamação é crime, são previstos no Código Penal esses artigos. Injúria também, quando você ofende a honra de alguém, e ofendeu muito a minha e a da minha família, e eu estou citando só um episódio. Então, quando a gente fala em mentira, né, as tais das fake news, isso é o de menos que tem numa campanha eleitoral. O duro são realmente as trapaças, a desonestidade, o abuso do poder econômico, enfim, muita coisa. Eu vivi muita coisa aqui, foram 9 meses muito intensos, né, desde a pré-campanha, lá no início do ano, até a eleição em outubro. Foi uma jornada muito longa, então eu tenho vários capítulos. Eu estou escrevendo um livro, inclusive, sobre isso, porque realmente aqui em Curitiba é o que a gente falou, que deu pane no sistema. Eu consegui descobrir todas as camadas que impedem alguém de fora de entrar no meio político, né? E consegui, de alguma forma, furar todas essas bolhas, menos a última, que foi a eleitoral mesmo, o eletrônico eleitoral. Ali eu não consegui passar. Mas seu próprio partido não queria, né? Inicialmente ele até jogou contra, né? Na verdade, assim, o Partido da Mulher Brasileira, o PMB, que é uma sigla pequena, tão nova quanto o Partido Novo, só não conseguiu projeção, né? O Novo já virou uma sigla bastante conhecida do eleitor e com figuras já com projeção nacional, tem senador, tem deputado federal. O PMB surgiu em 2015, segundo conta a presidente nacional do partido, que mora aí no Rio de Janeiro, mas é uma maranhense, aliás, estado onde eu também morei, conheço bastante a realidade do Maranhão. Segundo ela contou, ela criou o partido, e ela se orgulha de dizer que foi a primeira mulher a criar um partido no Brasil. Não sei por que ela não considera a Marina Silva também como uma precursora, mas ela diz que criou o partido para atrair mais mulheres para a política. E quando os outros partidos todos me fecharam as portas e eu comecei a procurar os partidos pequenos, esse foi o partido com quem eu mais me identifiquei, porque ele não tinha nenhuma ideologia descrita ali no estatuto. Aliás, tinha um sinal de que caminhava mais para a direita, porque ele colocava lá no estatuto que o partido era antifeminista, no sentido de pregar que o homem é tóxico, né, que todo patriarcado é opressor, aqueles discursos mofados das feministas, mas ela era pró-mulher e queria atrair a mulher para a política. Tivemos uma conversa, me filiei, tivemos uma conversa muito boa por videochamada, meu
articulador político que depois virou meu coordenador de campanha, esteve no Rio de Janeiro, conversou com ela ao longo de um dia inteiro, estávamos super alinhados. E aí, ao longo do caminho, sabe-se lá por quê, a gente imagina, ela foi caminhando para a esquerda, declarando apoio, por exemplo, a Guilherme Boulos, em São Paulo. Isso sangrou a minha campanha ao longo de vários meses. E depois, no período eleitoral mesmo, ela tentou uma manobra que foi barrada pela Justiça Eleitoral, mas que era para impedir a minha candidatura. Então, no final do segundo turno, eu já dentro do segundo turno, né, um feito inédito, Curitiba nunca teve uma mulher no segundo turno, nunca teve mulher prefeita, mas nunca teve sequer uma candidata que tenha chegado ao segundo turno, e eu consegui, pelo Partido da Mulher Brasileira. Aí venceu o mandato do presidente estadual do PMB aqui no Paraná, ela substituiu por uma outra pessoa, e essa outra pessoa foi lá e declarou que o partido ficaria neutro na eleição. Então, realmente foi uma candidatura praticamente independente a minha. Quer dizer, um esforço inacreditável. Quer dizer, e você lutou até o fim. E eu queria saber como é que você virou essa chave, saiu da TV e, de repente, foi para a política. Como é que você começou a acreditar que realmente podia vencer? Você acreditou o tempo todo. Sim, desde o início. Eu tô há quase 8 anos no jornalismo político, né? Na análise política no ambiente digital, onde a gente tem muita interação e muita conexão com a audiência. Então, é só eles que estão completamente desconectados do povo que achavam que não havia esse sentimento muito intenso por mudança na política. A gente sabe disso, e isso ficou externado nacionalmente em 2018 com a eleição de Bolsonaro. Depois teve todo aquele revés de soltura do Lula, né, o desmonte da Lava Jato, botaram Lula de volta concorrendo à eleição, se elegeu, enfim, tudo isso que a gente está vendo no Brasil, mas o sentimento não morreu. O brasileiro ainda quer mudança, ainda quer acreditar que é possível ter representantes que de fato levem seus valores para dentro do parlamento, para dentro dos palácios de governo. Então, eu sabia disso, eu acompanhava isso, então não fui para por acaso, para uma aventura. Tanto que quando eu chego no segundo turno, a primeira pergunta que os repórteres locais aqui me fazem é: que surpresa foi essa? Em algum momento você imaginou que era possível? Eu falei sim, desde o momento que eu comecei a procurar um partido lá em 2023, quando a sociedade curitibana, uma parte dela que estava muito insatisfeita, me procurou através de vários representantes e insistiu muito para que eu me colocasse a serviço da cidade como candidata na eleição municipal. E toda a peregrinação por partido e tudo mais. Então, eu sabia desde o início que havia esse desejo, e obviamente que trabalhei muito, sempre trabalhei muito no jornalismo também, não foi diferente na campanha, para que as pessoas soubessem que eu era candidata, me conhecessem as minhas propostas, os porquês, né, de eu estar saindo de uma profissão onde eu já estou há 35 anos e que estava no auge. Enfim, eu sou independente hoje, eu sou pessoa jurídica, eu faço contratos com quem eu quero, eu sou completamente independente, não tem nenhuma norma editorial me amarrando em lugar nenhum, então não tinha por que procurar outra carreira. Mas entendi a demanda da minha cidade, estava, como a maior parte dos curitibanos, muito insatisfeita com a gestão atual, né? Curitiba já foi uma cidade modelo e está enfrentando muitos problemas, que a gente jamais imaginou que enfrentaria aqui, como o PCC na cidade, como Cracolândia se formando, uma população de rua enorme, e sem falar em questões de saúde e educação que são crônicas, né? Mobilidade urbana também, Curitiba já foi exemplo, hoje em dia não é mais. Então, tinha muita insatisfação ali, e por isso que eu fui. E aí o trabalho foi muito intenso, mas a gente foi superando etapa por etapa e chegamos ao segundo turno muito bravamente ali. E apesar de não termos um tostão de dinheiro público, eu acho que a gente fez uma vitória expressiva. Eu sempre digo isso para quem eu encontro na rua. Nós vencemos, e vencemos muito bonito, porque quando você considera que o candidato que acabou levando, né, a gente venceu, mas não levou, o candidato que levou gastou 16 milhões de reais de dinheiro público declarado, fora o que a gente imagina que rolou por fora, e eu gastei zero. A gente, né, não considera que perdeu, tendo tido quase 400 mil votos, um terço do eleitorado. E você deu até uma patada, né, entre aspas, numa pergunta, né, que eu acompanhei logo depois da eleição, né, do resultado, né, no repórter, mas e a derrota, né? Aí você chegou e falou: não considero derrota,
Eu acho que foi pelo contrário. Não. Entendeu? Agora, eu falo isso, eu falei, acho que foi a entrevista que eu dei logo depois que saiu, isso. uma hora e pouco depois que saiu o resultado, né? Tá fixada nas redes sociais essa. Porque eu acho que, bom, primeiro que eu tinha que falar para essa massa enorme de eleitores que acreditou que era possível alguém, gente como a gente, entrar lá e fazer diferente, né? De fato, fazer com que o povo se sentisse representado na prefeitura da cidade, e especialmente o que eu coloquei na minha campanha toda, alguém que ouvisse as pessoas, porque parece que os governantes vão se distanciando do povo, fazendo os projetos e executando as obras conforme eles acham que é melhor, mas a cidade não é ouvida. Não fiz uma audiência pública, não, mas a obra chegou aqui na frente da minha casa, vocês destruíram a rua onde eu vivi, sempre fui e voltei, e agora ninguém mais consegue se locomover através dessa rua. Era o que eu ouvia pela cidade inteira, né? E eu acho que nós fomos muito vitoriosos. Se a gente considerar que Curitiba tem mais ou menos 1,5 milhão de eleitores, sendo que votos válidos 1 milhão, e a gente teve, entre esses votos válidos, 1/3 de votos para mim, 42%, é mais do que 1/3, né? É muito expressivo o recado que veio das urnas. Aí eu acho que, inclusive, o que foi eleito vai ter uma outra visão. Vai precisar ter uma outra forma de governar, senão ele vai ter muita oposição do próprio povo, né? Cristiana, você é do Paraná. Não vamos esquecer do senador, né, Sérgio Moro, da Lava Jato. Eu queria saber de você, o presidente Lula está enfrentando sérios problemas nessa administração agora, e ele foi condenado em 3 instâncias. Como é que você avalia toda essa situação? Você apoia o ex-presidente Bolsonaro? Quer dizer, avalia para mim a situação política atual do Brasil, por favor. Hoje eu estava vendo, inclusive, análise de economistas dizendo que a crise econômica que está para estourar, ela vai ser extremamente forte e vai ser pior do que a crise de 2016, quando Dilma sofreu impeachment. Então, assim, os índices da economia, a gente está acompanhando aí o absurdo que está acontecendo com o dólar, né? As bolsas fechando sempre em queda, a dívida pública no seu recorde, né, passou de 3 trilhões, então, assim, os números do governo Lula são desastrosos. Quem acompanha, né, faz análise política séria há muitos anos, sabe que não tem nada diferente do que se esperava, né, só os petistas que achavam que poderia ser diferente quando já aconteceu isso nos governos anteriores do PT. Em relação a Lula especificamente, nos governos dele, porque a questão econômica que estourou lá no governo Dilma começou no final do Lula 2, mas a gente o Brasil já estava afundado no mensalão, a corrupção toda já tinha vindo à tona, né? CPI dos Correios, dólares na cueca, aquela coisa nada toda a gente já tinha visto e imaginava que isso ia estourar na economia. E dito e feito, né, o governo Dilma foi desastroso do início ao fim, não teve como o Brasil não entrar em recessão. O que está acontecendo agora é que ele voltou com o projeto de vingança, estou só reproduzindo palavras que ele próprio diz, né? E voltou depois de muita manobra num judiciário aparelhado por ele e pela Dilma. Então, quem acompanhou isso desde sempre vê que foi tudo ilegal, né? A gente viu a Lava Jato acontecer, começaram a acabar com a Lava Jato, teve várias etapas ali, né, nessa escadinha que foi desmontando a Lava Jato, mas a principal grande golpe foi quando eles disseram que o CEP aqui de Curitiba estava errado, que essa investigação tinha que ter acontecido em outro estado, em Brasília, eles queriam. A juíza, então ele nunca foi inocentado, né? Isso é sempre bom lembrar. Inclusive o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que participou de todos os julgamentos da Lava Jato, lá de recursos da Lava Jato no STF, e inclusive daquele absurdo implantado pelo Fachin para descondenar o Lula, e ele foi contra, ele mesmo diz, Lula nunca foi inocentado. O que foi feito chegaram a uma conclusão, colocando em palavras minhas aqui, fizeram uma manobra para descondenar o Lula. Qual é a manobra? Vamos dizer que o juiz era incompetente no termo jurídico, né? Não era aquela competência certa da Justiça Federal, não era em Curitiba que deveria ter sido julgado tudo isso, e sim em Brasília. Eles arquivaram aquela investigação e reabriram em Brasília. Só que a juíza de Brasília, quando olhou tudo aquilo, vendo a idade do Lula, os prazos processuais todos previstos em lei, os crimes que ele cometeu, e não há dúvidas de que ele cometeu, e há inúmeras
confissões, provas sobradas, né, como disse um dos magistrados lá de Porto Alegre na segunda instância, tudo aquilo que ele cometeu estava configurado, só que pela idade, pelos prazos de uma nova investigação, estariam prescritos aqueles crimes até o momento do julgamento final. Então ela decidiu, e aí teve apoio do judiciário, não abrir, o que me faz lembrar quem está nos assistindo, né, que é uma manobra. Eles já calcularam previamente, ó, vai encerrar aqui, vai reabrir lá, não vai dar tempo, vai encerrar, vai estar prescrito o crime, vamos fazer assim mesmo que a sociedade vai engolir. Só que não engoliu, né? Então a gente tem todos esses reflexos, os protestos desde a vitória do Lula no segundo turno de 2022, aquele monte de manifestantes pelas estradas, depois foram para frente dos quartéis, que desembocou lá no 8 de janeiro, que é uma grande farsa. Eu, pela Gazeta do Povo, entrevistei inúmeros advogados e depois que os presos foram sendo soltos, muitos presos com tornozeleiras. Já tinha entrevistado parentes deles também. Então eu tenho exatamente toda a cronologia do 8 de janeiro, tanto que eu escrevi um livro digital e publiquei na Gazeta. Não tem nada do que eles pregam aí de golpe, de terrorismo, isso é uma farsa. E só acredita nessa farsa quem acha que o Brasil está bem economicamente falando. Agora, você acredita que isso tudo era porque ele era o único que podia, entre aspas, vencer o Bolsonaro? Certeza. Tem dois fatores aí para mim que ficaram muito claros do porquê do desmonte da Lava Jato, começando com a descondenação do Lula, e agora estão todos os corruptos aí soltos, alguns já pedindo dinheiro de volta, né? A gente chega ao absurdo de encerrar o ano agora com um general 4 estrelas preso por ter ligado para saber do filho de um outro general, que era o tenente-coronel Mauro Cid. Isso não é crime, você ligar para saber de um colega teu de corporação como é que está o filho dele que está preso. Tem crime nenhum, então não tem nada provado nesse pedido de prisão do Braga Neto. E a gente tem Sérgio Cabral desfilando livre, leve e solto aí pelo Rio de Janeiro como influencer ainda, além de tudo. Daqui a pouco vai estar concorrendo de novo a cargo público, assim como Zeca Dirceu e tantos outros que foram descondenados na sequência do Lula. Para mim foi o fato importante que pegou forte para os coordenadores da Lava Jato aqui de Curitiba, também para os do Rio de Janeiro, porque a perseguição também foi em cima do pessoal do juiz Marcelo Bretas, né? E até os que estavam na outra fonte em Brasília. Por que todo esse pessoal foi desmobilizado, desativado? Porque a investigação chegou no STF. Lembra da capa da revista Cruzoé, que foi o início da censura no Brasil? Que era o amigo do amigo do meu pai? Quando Marcelo Odebrecht começa na sua delação a entregar nome por nome e chega no amigo do meu pai, que era, na época, presidente do STF, segundo ele, né, o amigo do meu pai na planilha de propinas da Odebrecht era Dias Toffoli. Então, quando chega no Dias Toffoli, começa a censura à imprensa, perseguição a pessoas que não tinham cometido crime algum e, principalmente, a descondenação de Lula e de todos os seus comparsas, o desmonte da quadrilha, né, o desmonte da Lava Jato e a volta da quadrilha para as ruas, estão livres. Agora, você não tem dúvidas da militância nas redações? Nenhuma. Isso é muito claro, né? Eu que já saí das redações antes de começar esse processo de editorializar o jornalismo diário, né? Porque a gente sabe que a opinião sempre esteve presente já há muito tempo. Bom, eu, pelo menos, que comecei no jornalismo nos anos 90, no início, né, em 1990 exatamente, eu vi isso surgir primeiro com o Joelmir Betting, dando opinião no Jornal Nacional sobre economia, depois entrou o Arnaldo Jabor com política, e foi entrando. Aí o SBT começou lá com Boris Casoy, isso é uma vergonha, era uma opiniãozinha de leve, aí depois foi virando bordão, aí começou a ter analista político, isso nos telejornais, mas era o jornalismo aqui e a análise política aqui. Tinha um Boechat também, né? Entre Tinha um Boechat também, né? O Boechat veio depois, já era do Boechat, já foi depois, né, quando ele foi para a rádio. Mas o Boechat, quando ele estava no Bom Dia Brasil, ele estava como comentarista. Veja, ele não era um repórter, um jornalista que resolve colocar um título extremista de direita. Olha o título que saiu por um jornal, um blog, né? Mas enfim, um jornal aqui de Curitiba, quando eu anunciei minha pré-candidatura. Extremista de direita, coisa que eu nunca fui, extremista de direita que ficou famosinha na internet, fazendo campanha anti-vacina no YouTube,
vai ser candidata a prefeita de Curitiba. Eu não era uma jornalista com 35 anos de história, com inúmeros prêmios ganhos, que foi repórter das maiores emissoras do Brasil, em todos os telejornais de grande projeção. Eu não era nada disso. Uma pessoa que tinha história, inclusive no jornalismo de opinião já. Eu era uma extremista de direita que ficou famosinha na internet, fazendo campanha de vacina que eu nunca fiz. Então, quando o jornalismo, entre aspas, né, porque dá uma vergonha danada falar isso, quando o jornalismo virou isso, simplesmente um reprodutor de narrativas e uma máquina de adjetivar as pessoas com as quais eles não concordam, a gente não tem outra definição para dar que não seja militância de redação, para ser leve também, né? Porque eu acho bem mais grave o que acontece nas redações hoje em dia do que mera militância. E vamos agora passar para essa questão do dólar, né? Porque falando em militância, a Globo News está nessa insistência, né? Entre outros órgãos de imprensa, que o dólar chegou a 6,30, hoje está 6,12. Quer dizer, você fala... Eu vi um horário do dia hoje que estava 6,32 já. Agora depois eu não acompanhei mais. Agora baixou um pouco. Quer dizer, isso aí é uma coisa... eles estão culpando o Bolsonaro por isso também, né? Agora estão culpando os memes e estão culpando fake news, porque a imprensa, essa imprensa militante, que eu gosto de chamar de imprensa trans, né? Eles são militantes, mas eles se sentem jornalistas. Essa imprensa está num trabalho forte para aprovar o PL 2630 das fake news. Eles querem, porque querem que as mídias sociais sejam regulamentadas, porque são concorrentes deles, isso que é verdade, né? Das grandes redações. As grandes redações não conseguiram acompanhar o desenvolvimento tecnológico e a mudança da audiência, a migração da audiência para o digital, e aí preferem que o digital seja censurado para eles poderem controlar todo o discurso. É isso que está acontecendo. E no momento, como é que é fácil de dizer que tem que aprovar a censura no Brasil e o controle e a punição às plataformas que não agirem elas próprias como censores? Olha, foram as fake news que colocaram o dólar na posição que está. Não é a incapacidade do Haddad ou o gasto desenfreado do governo Lula. São as fake news, né? Agora inventaram que teve um perfil que espalhou notícia falsa, como se um perfil que ninguém conhece fosse capaz de praticamente derrubar o Banco Central do Brasil. É conversa para boi dormir, né? A gente sabe que não é isso. Agora está me informando aqui, nosso amigo, está 6,15. 6,15 o dólar. Né? Olha só. Hein? Fechou bem. Ontem tinha fechado em 6,26, né? O negócio está fácil, não. Agora, isso tudo quer dizer, na verdade, eu até conversei com o Lacombe, com o Alan também, essa situação é a seguinte, é que tanto o jornal impresso, nem vou falar do jornal impresso, mas a questão da rede social, a notícia vem na hora, então a televisão só vem bem depois e não está acompanhando, a verdade é essa, concorda? Tem várias coisas, né? Tem essa agilidade da rede social, então isso já vem de muitos anos, que a pessoa que gosta de notícia, ela acaba acompanhando picado mesmo, e vai aqui, vai ali. Você deve estar percebendo isso aqui, tendo migrado para o digital também, que a gente vai formando uma audiência cativa, mas é um trabalho de muito tempo, você tem que ir ali regularmente produzindo conteúdo e tal, mas o teu conteúdo ele pulveriza, porque você faz recortes, você coloca numa rede social, na outra daqui a pouco tem gente vindo te conhecer no YouTube, quer acompanhar o programa inteiro. Essa dinâmica das redes sociais não tem como implantar na mídia tradicional, então rádio, jornal, TV, não tem como seguir exatamente da mesma forma que o digital segue. Aí o que eles têm que fazer? Eles têm que ter em paralelo o digital e jogar recortes dos seus programas para lá e tal. Alguns não querem fazer isso, porque se recusam a aceitar os meios digitais como meios de comunicação. Só que a audiência já aceitou, então não tem, é um caminho sem volta, não tem jeito. Claro que tem muita notícia falsa, claro que na pressa de compartilha-se coisas sem checagem e tal, mas aí vem o grande, que eu acho que é o filé mignon do digital para o usuário. Você tem como checar direto na fonte. Então, na verdade, o que as redes sociais e os canais de vídeo proporcionaram para a população em geral é que elas tenham a experiência do jornalista. É que elas possam duvidar do que estão ouvindo e ir checar em todas as fontes. Então, eu vejo hoje um discurso na época do Bolsonaro eu fiz muito isso, né? Porque eu já estava no jornalismo de opinião, e especialmente na pandemia, que a gente estava
trancado em casa e tendo que consumir vídeo e ir atrás de vídeo, eu via um recorte de alguém da Secretaria de Saúde do estado tal, falando alguma coisa sobre o remédio tal ou a vacina tal. O que eu fazia? Eu ia na íntegra daquela entrevista coletiva. Eu ia ouvir o que os jornalistas tinham perguntado, dá trabalho, né? Mas o usuário, ele pode fazer isso se ele quiser. E aí ele vê, nossa, mas tiraram completamente de contexto isso aqui, quiseram criar um sensacionalismo, quiseram depreciar o secretário tal ou o jornalista tal que estava fazendo essa pergunta, né? E a gente percebe claramente a manipulação. Então é isso que a imprensa velha, né, aquela que não conseguiu evoluir, precisa entender, senão ela vai morrer mesmo, não tem jeito. Agora, como é que você avalia jornalistas como Luiz Lacombe, tem também o Alan dos Santos e outros nomes, sendo obrigados a morar com receio até de uma prisão, vamos falar claro, né? Vamos falar claro, morar nos vamos falar claramente, exatamente, as pessoas são situações diferentes, né? O Alan saiu daqui porque ele teve um desmonte, ele teve a redação dele invadida, ele empregava 70 jornalistas, ele teve a redação dele invadida, ele teve todo o material de trabalho daqueles 70 jornalistas apreendido. A esposa dele estava grávida e ele estava ameaçado de prisão e ele saiu. Então ele fugiu para não ser preso. E de fato saiu a ordem de prisão dele quando ele já estava fora do país, né? E aí toda essa perseguição que a gente acompanhou. O Lacombe é uma situação diferente, mas o Lacombe retrata o que dezenas, se não centenas de outros jornalistas estão vivendo. Olha, está muito inseguro ser jornalista de direita no Brasil. A gente não pode mais falar o que quer, a gente não pode dar opinião, porque se até os parlamentares que têm imunidade parlamentar sobre quaisquer palavras, votos e atos estão sendo perseguidos pelo que falaram, a gente tem parlamentar preso até hoje, aliás, completamente ilegal a prisão do Daniel Silveira, mas já ultrapassou e foi muito aquele 1/3 da pena convencional, que até para assassino vale, mas para quem cometeu crime de opinião, entre aspas, né, não existe esse crime no nosso Código Penal, está valendo. Então, o Lacombe, ele fez o que muitos outros fizeram, deixa eu sair enquanto ainda dá para sair, porque, veja, a gente tem colegas que estão com um passaporte cassado aqui dentro do Brasil, não podem mais sair. Falam muito do Rodrigo Constantino, né? Mas o Rodrigo Constantino já morava fora do país desde 2014. Então, quando Alexandre de Moraes decreta bloqueio das contas bancárias dele para tentar asfixiar financeiramente e impedir que ele continue trabalhando no jornalismo de opinião e caça o passaporte dele, ele já estava fora do Brasil fazia quase 10 anos. Mesma coisa com o Paulo Figueiredo, que também é jornalista, também já morava fora do Brasil. Então, são situações diferentes, mas obviamente que se Constantino e Figueiredo morassem aqui no Brasil, na época que começou toda essa censura e perseguição, provavelmente teriam tomado o mesmo caminho do Lacombe, né? Porque é o que a gente vê muitos jornalistas fazendo hoje em dia. Eu nasci em 1965, né? A ditadura, né? Naquela época, quer dizer, será que a gente está vivendo mais ou menos, tem algo parecido, Cristina? Eu chamo de ditadura da toga porque não tem outro nome para dar, né? A gente vive uma ditadura de fato, mas é uma ditadura do judiciário. E aí, quando a gente fala isso, normalmente aparece gente no chat, os esquerdistas que adoram vir, né, dar vir se informar nos canais que estão com pessoas mais de direita comentando o noticiário, eles dizem, se tivéssemos ditadura ou censura, você não estaria aí falando, peraí. Eu, por acaso, não tive experiência de ter rede social bloqueada, mas eu fui censurada dentro da Jovem Pan no ano de 2022, na reta final do segundo turno. Eu e inúmeros outros colegas fomos impedidos de falar diversas palavras, de relembrar diversas notícias, de relembrar diversas entrevistas que a gente havia feito. O ex-ministro Marco Aurélio Mello era um deles, estava censurado, a Jovem Pan não podia exibir a entrevista em que ele, depois de aposentado do STF, dizia, não, peraí, eu participei daquele julgamento lá em que o Lula foi descondenado. Ele nunca foi inocentado, isso é mentira. A gente não podia nem exibir essa entrevista e nem relembrar. Então, como não existe censura? Óbvio que existe, eu vivi censura, e ainda a emissora onde eu trabalhava, a Jovem Pan, sofreu uma pressão tão grande que, além de censurar diversos jornalistas, no dia seguinte da vitória de Lula nas urnas eletrônicas, dispensou todos nós.
Nós tínhamos contratos, os contratos foram encerrados e tchau. Os maiores nomes do jornalismo de opinião da Jovem Pan na época foram demitidos de uma vez só. Fui eu, foi Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, o Caio Coppola, Fabiana Barroso, tudo no mesmo dia. Então, como não existe censura? Óbvio que existe. Como não existe ditadura quando a gente tem milhares de presos políticos no Brasil? Quando a gente tem famílias passando fome, eles dão o Bolsa Presidiário para a família dos presos que cometeram outros tipos de crime, e aí quem cometeu o crime de opinião, entre aspas, de novo, ou o crime de manifestação, que também não existe no Brasil, eles deixam a família míngua. Aí quando o preso é solto, porque não tem provas, porque não teve julgamento, é tudo ilegal, né? Está na instância errada, não teve direito à defesa, enfim, por algum motivo consegue ser solto, ele fica limitado a um raio tão próximo da sua casa por causa da tornozeleira eletrônica que ele não consegue trabalhar. E aí tem que estar em casa às 5 da tarde, não pode sair fim de semana, quer dizer, o cara não pode trabalhar de Uber, não pode trabalhar de entregador de iFood, nada. Muito menos nas profissões que tinha antes. Então, como isso não é ditadura? Não vejo outra palavra para definir isso. E com o aval do Executivo e do Legislativo, né? Porque os comandos dos outros poderes, no caso Lula comandando o Executivo, Arthur Lira comandando Câmara Federal e Rodrigo Pacheco comandando o Senado, então os dois representantes do Legislativo, todos coniventes com essa ditadura do judiciário. Aí não tem como a gente dizer que isso aqui é democracia ainda. E o mais engraçado, né, para não dizer, engraçado entre aspas também, é que eles insistem em usar a palavra democracia e dizer que eles estão defendendo a democracia quando eles já destruíram tudo. O ministro Alexandre de Moraes fala muito nisso, né? Qual a tua opinião sobre ele? Fala muito sobre defesa de democracia, né? Todos eles, né? Todos eles, eu ainda dou um certo desconto, mas olhe lá para os dois indicados por Bolsonaro. André Mendonça, que aliás ontem pediu vistas lá no processo, né, no julgamento das fake news, e Nunes o Nunes Marques. Né? Esses dois eu ainda dou um desconto, mas todos eles estão cometendo reiteradamente ataques à Constituição do Brasil. Eles não respeitam a imunidade parlamentar, eles não respeitam liberdade de expressão, eles não respeitam liberdade de manifestação, eles não respeitam liberdade de imprensa. Vamos lembrar que saiu do STF a ordem para censurar a revista Cruzoé. Então, assim, no momento em que eles não respeitam vários artigos da Constituição, eles não poderiam mais estar sequer trabalhando lá, porque está na própria Constituição previsto que vai perder o mandato o mandato não, o cargo, né, porque eles não têm mandato, eles têm cargo vitalício. O cargo de ministro do STF é aquele que desrespeitar a Constituição, eles são guardiões da Constituição. Só que quem que tira, quem que provoca, leva para julgamento, né, o processo de impeachment? O presidente do Senado, que eles já cooptaram. Então, com o Rodrigo Pacheco anulado ali, não tem nenhum processo de impeachment. Há quantos anos ele vai engavetando? Só o ministro Alexandre de Moraes, a última vez que eu vi, tinha mais de 30 pedidos de impeachment contra ele. No total, já eram mais de 50. Tinha pedido de impeachment contra quase todos os ministros por desrespeito à Constituição, mas o Alexandre de Moraes é o campeão de pedidos. E Rodrigo Pacheco finge que não vê. Agora, Cristina, aquela invasão, né, de 8 de janeiro também passou do limite, né? Você não concorda? Aquele quebra-quebra. O quebra-quebra, sim, e vandalismo é crime, tipificado no Código Penal, tem penas alternativas, jamais cadeia. Nunca, olha, quantos anos você cobriu jornalismo também? Eu nunca vi nem vândalo preso em flagrante ficar na cadeia. O último que eu lembro, que ficou um dia na cadeia, se não me engano, talvez 2, foi aquele que queimou a estátua do Borba Gato em São Paulo, e eu nunca esqueço daqueles extremistas de esquerda, os maiores nomes, Gleisi Hoffmann, Maria do Rosário, essa turma toda, fazendo escândalo por causa da prisão. O cara botou fogo numa estátua, tinha imagem dele, foi preso em flagrante. Na questão dos prédios públicos, o problema do 8 de janeiro, Eduardo, eu não sei o quanto você conseguiu se inteirar do que aconteceu ali, é que os vândalos não foram presos. E os vândalos estão identificados nas imagens que o ministro Flávio Dino colocou em segredo de justiça ou destruiu, fingiu que apagou. Eu ainda acho que essas imagens existem e um dia vão aparecer. O Gonçalves Dias, que era o responsável pela segurança do Palácio do Planalto, pela segurança pessoal do presidente, foi afastado do cargo, mas ninguém nunca julgou ele.
Ele estava dentro do palácio. Ele viu o vandalismo acontecer. O repórter da Reuters, a mesma coisa. Ah, mas jornalista está ali para documentar. Peraí. Eu fui repórter, você também, Eduardo. Você está vendo um crime acontecer, você vai ficar documentando o crime e não vai denunciar, você vai ficar junto do criminoso e não vai denunciar. Peraí. Não é assim que a banda toca. Né? Então, e sem falar, eu cansei de exibir, eu era colunista da Gazeta do Povo, né? Vou voltar agora em janeiro, tive que me afastar aí no período eleitoral. Como colunista da Gazeta, eu passei um ano, eu fazia entrevistas em vídeo, eu passei o ano de 2023 inteirinho, olha, 2023, foi 8 de janeiro de 2023, né, que aconteceu, eu passei o ano de 2023 inteirinho, entrevistando uma vez por semana alguém relacionado ao 8 de janeiro. Então, é advogado de preso, é filho de preso, é esposa de preso, marido de presa, e depois eles próprios, quando começaram a sair. Eu tenho toda a cronologia do que aconteceu. Vamos lembrar que tem 1.500 pessoas que foram presas no dia seguinte, acampadas em frente a um quartel do Exército. Uma quantidade grande delas sequer estava na véspera lá, chegou na madrugada, eram ônibus e ônibus indo do Brasil inteiro, porque a manifestação que estava agendada era para o dia 10, terça-feira. Quem decidiu antecipar para o dia 8 foram os infiltrados, que não estão presos, e que aparecem nas imagens iniciando o quebra-quebra muito antes daquelas pessoas sequer chegarem à esplanada dos ministérios. Então tem muita coisa ali para ser investigada que eles não investigam. Tem muita gente para ser presa, se for o caso de prender, que eles não prendem. Por quê? Eu cansei de mostrar nas entrevistas que eu fazia, porque os presos traziam, porque seus advogados conseguiam as imagens, e aí eles mandavam para mim, e a gente exibia na edição da entrevista, os vândalos de fato, que quebraram muito dentro do Congresso, especialmente, descendo de rapel pelos janelões do Senado, usando as mangueiras de proteção contra incêndio, e ninguém nunca foi atrás desses caras, e eles descem vários andares por aqueles mangueirões e deixam as portas abertas. A polícia legislativa estava na porta e fazia sinal para os presos entrarem, para os manifestantes entrarem. Tem inúmeras imagens mostrando isso. Os manifestantes que entraram, a imensa maioria, aparecem em imagens sentado no chão, gritando não quebra, para aqueles que já estavam lá dentro. Os que quebram estão todos escondidos, igual bandido. Aquele que quebrou, cabeça, né? Aquele que quebrou o relógio está preso. E nem quis falar defesa. Aquele é o único não manifestante, aquele é o único vândalo de fato, que imagina-se que seja, inclusive, de esquerda, querendo criar uma situação, que está preso. E detalhe que ninguém fala, desde que ele foi preso, ele está isolado dos demais presos. Por que ele não pode estar junto dos manifestantes que foram presos ilegalmente, sem terem cometido crime algum, sem uma única prova de que fizeram vandalismo? Por que ele não está junto? Tem ele, são dois, na verdade, que eu acho que podem ser considerados vândalos, mas a outra pessoa, que é a tal da Ana Priscila, eu não classificaria ela como vândalo, porque ele tem imagem dele quebrando aquele relógio. A Ana Priscila aparece gravando vídeo lá dentro e mostrando, tá tudo quebrado e tal, como se ela estivesse feliz com aquilo. Então, eu acho que seria um outro crime também, não é vandalismo, talvez seja incitação ao crime ou qualquer coisa assim. Você vê como os processos estão todos ilegais. Para começar, essas pessoas não têm foro privilegiado, jamais poderiam estar sendo julgadas pelo Supremo. O Supremo não é delegacia de polícia, jamais poderia estar com inquéritos abertos. Até porque o Supremo também foi vítima nesse episódio lamentável do 8 de janeiro. Então, o Supremo todos do Supremo deveriam se declarar impedidos e outros juízes deveriam julgar. Mas vamos lembrar, os juízes só julgam depois que a polícia investigou e que o Ministério Público averigou aquela investigação da polícia e apresentou denúncia para o judiciário. Então é tudo muito absurdo, não tem cabimento. E depois as penas que eles estão colocando. A moça lá que pichou a Estátua da Justiça com batom, condenada a 17 anos. Ela não entrou em prédio público nenhum, não tem uma única imagem dela dentro do prédio público. Da onde que existe em qualquer lei ordinária que seja, ou no nosso Código Penal, previsão de 17 anos de cadeia para quem escreve perder o mané na Estátua da Justiça? Isso não existe, não tem como aceitar. E aí vem a narrativa do golpe e do terrorismo. Eles vão mudando, né? Eles vão mudando a narrativa conforme a ocasião para tentar justificar os crimes e o golpe que eles estão aplicando no Brasil. Agora, você acredita ainda na possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro tentar a eleição em 26?
Ele trabalha, né, para isso, né? A gente vê claramente o movimento dele, do PL, dos apoiadores, para isso. Agora, é uma questão política, né? Veja, faltam 2 anos, muita coisa pode acontecer no Brasil, né? Se a economia continuar como está, Lula vai acabar sofrendo impeachment. É só o que falta para o currículo dele mesmo, né? Vai acabar sofrendo impeachment, porque a irresponsabilidade fiscal, e já tem muitos indícios de que isso está sendo cometido, ela é passível de impeachment de presidente da República, aliás, de qualquer um detentor de cargo público. Então, se o ambiente político virar e Lula for cassado, entra Alckmin, o contexto já é todo outro. Entrando Alckmin, quem sabe não tem uma virada também lá nos ministros do STF, que já não tem mais aquele apoio ali dentro do Palácio do Planalto, já não resolvem julgar as coisas conforme a Constituição, enviar os processos que não são relativos ao STF para a instância inferior, né, para a Justiça Comum. Enfim, eu acho que muita coisa pode mudar. E aí entraria, talvez, a análise de recursos do Bolsonaro. Entendi. Agora, uma água aqui. Você... uma coisa que eu estava lembrando, até quando eu saí, né? Assim que eu saí da Globo, fui entrevistado lá pelo Rica, né? O Rica. Cara tapa. Aí ele... essa semana eu estava vendo uma entrevista dele pro Benja, né? O Benjamin lá da parte de esporte, né? O Rica gosta muito de falar de esporte, mas no Cara Tapa ele estava falando muito sobre política. Né? Ele fala bastante. Isso, ele estava falando muito sobre política. Aí, quando eu cheguei lá, e depois ele falou, não sei se eu vou continuar, papapá. Então, mas aí, na época, eu já estava também recém-saído, então não estava pensando muito nessas coisas, assim, a possibilidade de eu ir para rede social, não estava pensando muito nisso. E aí, essa semana eu vi a entrevista do Rica pro Benja. Sabe o que o Rica falou, Cristina? Que alguns deputados de direita deram um toque nele. Olha, você está falando muito sobre política, cuidado. Você está metendo muito, né, o pau no pessoal lá em Brasília, isso, aquilo, papapá. Aí o Rica falou, não, eu não quero nem... Não estou acreditando muito, não. Você sabe quando que ele acreditou? Quando ele ouviu um recado de um conhecido dele, bem chegado, deputado do PT. O deputado falou para ele, olha, para porque vai dar problema para você. Aí ele parou. Aí eu falei, nunca mais voltei ao Cara Tapa, nunca mais fiz uma entrevista falando de política. Meu negócio agora é futebol. Você vê, essa é a censura, né? Essa é a censura. Eles vão calando as vozes críticas e deixando somente aquelas redações de aluguel ali, falando o que é permitido, né? Então, as redações de aluguel agora não olham para a lógica da economia, não querem ver as razões do dólar disparado, né, da bolsa quebrando, por que a dívida está batendo recorde, enfim, não olham para os números econômicos, não falam de Haddad, não falam de Lula, falam dos memes, falam das fake news, porque é de novo para achar um inimigo externo ao governo, que é quem está causando tudo isso. Mas eu acho que a gente não pode, quanto mais gente se cala, mais fácil para eles fica de avançar com a tirania. Foi o que aconteceu na Venezuela, foi o que aconteceu em Cuba 59 anos atrás, né? A gente já viu a Nicarágua mais recentemente, acho que já está com uns 30 anos de ditadura ali na Nicarágua. A Argentina quase, né, flertou com isso aí recentemente. A Argentina estava numa perseguição a jornalistas e a comunicadores, mas na verdade ali o problema econômico foi tamanho que acho que eles ficaram perdidos e decidiram deixar a perseguição meio de lado, e a população argentina conseguiu trocar o governo. E está agora vivendo um período de liberdade que não vivia já há muito tempo, né? Então, eu acho perigoso a gente ceder. Agora, óbvio que pisando em ovos o tempo todo, né? Porque eles estão fazendo de tudo para amedrontar as pessoas que estão ainda com independência e insistindo, né, em falar a verdade, trazer a verdade, as suas opiniões, mas a verdade dos fatos, né, os fatos não podem ser modificados para a audiência. Você acha que tudo isso seria culpa dos investidores da Faria Lima? Obviamente que não, né? Eu sou colunista da Rádio Auriverde, eu fiz um vídeo essa semana
em que eu trouxe vários, estava circulando na internet já, eu simplesmente fiz um compilado de vários tweets antigos, né, na época do Twitter, tweets antigos dos petistas, os mais famosos, no início da pandemia, quando o dólar deu uma disparada, quando ele ultrapassou R$ 5, né? Depois ele regrediu porque o controle econômico foi bem feito ali pela equipe de Paulo Guedes, e apesar da pandemia, de todo o lockdown extenso praticado nos estados e municípios, a gente conseguiu sair razoavelmente bem na comparação com outros países. Mas eles diziam assim, jogando a culpa no Bolsonaro, no presidente da época. Aí não tinha fake news, ali não tinha a Faria Lima malvadona, ali não tinha especulador do mercado, ali era o Bolsonaro que estava colocando o dólar lá nas alturas e fazendo a economia ruir. Pandemia, então, nem se falava, né? Março de 2020, todos eles escrevendo Gleisi, Maria do Rosário, Randolph Rodrigues, o José Guimarães, aquele que o assessor foi pego com dólar na cueca, quem mais? O Boulos, toda essa turma e os extremistas de esquerda, de nome mais conhecido, todos massacrando Bolsonaro e Paulo Guedes, até eles divulgaram na época um tuitaço, era o tal do Bolsocaro, hashtag Bolsocaro. Aí eles falavam das consequências do dólar alto, né? Porque agora eles dizem que não, dólar é só para quem exporta, o problema é deles. Mas, o dólar alto provoca aumento de preço no supermercado, isso gera inflação. No tweet da Maria do Rosário estava toda a explicação. E aí agora eles estão todos dizendo que é a Faria Lima. Por favor, né? É bom que isso aconteça, sabe, Tchau? Porque a Faria Lima em peso, os banqueiros, os grandes controladores do mercado financeiro votaram no Lula, fizeram campanha para o Lula, enalteceram aquela cartinha pela democracia ridícula da USP. Então essa turma precisa agora comer, né, no prato que serviu ali, porque eles fizeram isso acontecer no Brasil, eles ajudaram a devolver Lula para a mesma situação que ele estava antes de ser preso. Ele está livre, leve e solto para cometer os mesmos crimes, inclusive. Agora, você viu o Fantástico? Não sei se... Eu não vejo pouco, né? Eu vou mais na rede social mesmo. Eu assisto Picado, eu vi recortes nas redes sociais e já me dei por satisfeita. Não achei que eu precisava passar dor de estômago, não. Não, é porque eu estava me lembrando que pegaram, até a esquerda ficou, né? O pessoal da esquerda ficou revoltado porque a entrevista... Até o Fantástico teve que desmentir o Lula ao vivo. Isso, né? Exatamente. Aí essa parte que eu estava lembrando para você. Quer dizer, a esquerda ficou revoltada com o fato da Sônia Brites ter falado essa questão, Não, mas o senhor não teve todo o tempo para se defender, acompanhado do atual ministro, né, do STF. Cobrou ele na hora, porque obviamente fez o trabalho bem feito de repórter ali, né, tirando satisfação e trazendo os fatos, como depois fez um disclaimer ali, fez uma reportagem que entrou junto na edição da entrevista, mostrando que Lula, quando foi preso, teve direito à defesa, teve mais de... Ela não cita na matéria, mas é uma informação que é importante trazer. Ele teve mais de 400 recursos julgados no STF. O advogado era Zanin, uma banca de advocacia caríssima, paga com o dinheiro, né, que a gente sabe de onde ele tirava, e ele teve todo o direito à defesa, ele teve direito à defesa na primeira instância, na segunda instância, foi preso porque na época o entendimento do STF era que os presos devem ser recolhidos à cadeia após condenação por um colegiado de juízes, e ele foi condenado por um colegiado de juízes lá em Porto Alegre. É o tal desembargador que ficou famoso por ter dito provas sobradas me impedem de reduzir a pena, eu vou aumentar essa pena. Mantenho a condenação lá da primeira instância em Curitiba e aumento a pena, e foi seguido pelos demais juízes lá da segunda instância, do TRF4 de Porto Alegre. E depois que Lula foi preso, ele ainda recorreu ao STJ e foi condenado de novo em terceira instância. Como não teve direito à defesa, e ainda recorreu ao STF com embargo de declaração, aqueles outros recursos lá, mais de 400 vezes nos vários processos ao longo dos vários anos, o Zanin entrou com pedido de análise no STF das acusações feitas contra Lula. A maior parte delas foi negada. Então, como é que não teve direito à defesa? Quem não tem direito à defesa são os réus do 8 de janeiro. E ele insiste, Esses aí não são ouvidos, eles não são ouvidos presencialmente, eles são ouvidos por videochamada, de uma maneira muito tosca, e os advogados não podem ser ouvidos.
falando pelo réu. Eles são obrigados a mandar vídeo para o STF e o STF não assiste o vídeo, já apresenta a condenação antes do vídeo, antes de terem tempo de ver o vídeo. E como é que eu sei disso? Porque eu entrevistei advogados que eles fizeram de propósito, eles tinham até meia-noite do dia tal para mandar o vídeo de defesa do cliente deles. Eles tinham até 20 minutos para fazer, faziam um vídeo de 20 minutos e mandavam o vídeo 3 minutos antes da meia-noite. O vídeo terminava de fazer o upload ali 1 minuto antes da meia-noite. Meia-noite e 3 já tinha a sentença do ministro Alexandre de Moraes condenando a 17 anos. Como assim? Se o vídeo tinha 20 minutos e tinha acabado de chegar para o STF, como é que o ministro já tinha assistido o vídeo e redigido uma sentença inteira de 80, 90 páginas que ele faz lá? Rápido, é um absurdo, assim. Esses não têm direito à defesa. Lula veio dizer no Fantástico que não teve direito à defesa e se fazer de empático ali, espero que o general Braga Neto tenha direito à defesa. Me poupe, né? É por isso que cada vez menos pessoas caem na conversa do PT e do próprio Lula. Essa semana também saiu, acho que ontem, né? Hoje ou ontem, já nem sei mais. A aprovação dele caiu 16% esse ano. Então, 16% é um absurdo. O cara tá com tudo na mão. Diz que o país está crescendo loucamente, que os empregos estão surgindo toda hora. Mentira, né? E no Nordeste, né? A queda dele está no Nordeste também, né? Também. No Nordeste acho que foi a principal queda, né? Agora, você avalia, por favor, essa situação do voto impresso. Qual é a tua opinião? Eu assisti, por acaso, hoje um vídeo do senador Rogério Marinho relembrando algo que é muito importante. Está circulando de novo aí nas redes sociais. A PEC do voto ela foi aprovada várias vezes. A PEC do voto impresso passou por várias análises na Câmara e no Senado e teve 2, na verdade, PECs aprovadas. O primeiro autor da PEC do voto impresso era Roberto Requião, que é um senador aqui do Paraná, um ex-senador aqui do Paraná, ex-governador, todo mundo foi candidato agora comigo aí a prefeito de Curitiba, não passou para o segundo turno. Mas o Roberto Requião, enquanto senador, fez esse projeto de lei, apresentou, foi aprovado na Câmara, no Senado, e o STF, na época, barrou dizendo que ele feria o sigilo do voto. Aí previram aquele... Em 2015, foi aprovado pela segunda vez, o autor da PEC era o então deputado Jair Bolsonaro, ninguém sequer cogitava que um dia ele seria presidente, nem nada disso. Ele fez de novo a PEC do voto impresso, prevendo, já que lá atrás derrubaram lá no STF a PEC do voto impresso aprovada na Câmara e no Senado, dizendo que quebrava o sigilo do voto, vamos prever que o voto não fica com o eleitor. Não lembro os detalhes daquela primeira PEC que foi aprovada lá, a PEC do Roberto Requião. Mas a do Bolsonaro, ela previa a impressora junto da urna, naquele molde que todo mundo sabe que a maior parte dos países adota. Sai o voto impresso, você confere se foi naquela pessoa mesmo que você votou, e o voto cai dentro de uma urna. Então tem a possibilidade de contagem e de auditagem, caso haja alguma dúvida sobre o resultado das eleições. Essa era a PEC do voto impresso. E essa também foi vetada aliás, essa a Dilma vetou. A Dilma era presidente. Foi aprovada na Câmara, no Senado. Ela vetou. A Câmara e o Senado derrubaram o veto. Mas aí a esquerda entrou, que a esquerda gosta das coisas sem muita auditagem, né? A esquerda entrou com recurso lá no STF e dessa segunda vez o STF impediu, alegando falta de orçamento. Não tinha dinheiro para implantar as impressoras para a eleição seguinte, que seria... Bom, passaria a valer mais de um ano depois, então já não valeria para 2016, seria 2018. Eles impediram por causa disso. Então é óbvio que há uma manobra toda eu gosto de chamar de sistema, né? De todos esses agentes aí, desde os esquerdistas dentro do legislativo que são contra, agora são contra, né? Que no passado eram a favor. Vamos lembrar que Flávio Dino, governador do Maranhão, perdeu a eleição e saiu atirando para tudo que é lado, dizendo que tinha tido fraude nas urnas eletrônicas. Requião, Simone Tebet, Randolfo Rodrigues votou a favor da PEC do voto impresso. Esses nomes que eu citei, tem vídeos deles na internet, e aí eles dizem que é flagrante perpétuo agora, né, o vídeo. Tem vídeos deles na internet falando a favor Tem vídeo dessas pessoas na internet falando a favor da PEC do voto impresso. Votaram a favor. Então, você não acredita, você não acha confiável, né, a urna eletrônica?
não é nenhuma questão de confiável ou não. Está previsto na nossa Constituição que os atos do poder público precisam ter publicidade. E você só tem publicidade quando é tudo transparente. E o código-fonte não é. A gente não tem acesso àquela inteligência ali, né? Aquele algoritmo que diz que o número que você botou na urna é o número que computa no final na hora da apuração. Então tem que ter, o que está sendo discutido no Congresso agora é a contagem pública dos votos. Tem que ter contagem pública para a gente poder ter confiança na auditoria. Cristina, chegando ao fim aqui nosso bate-papo, que já está muito bom, sobre política principalmente, a gente centralizou isso, mas e o seu futuro, Cristina Gramel? O que você... É Senado em 2026? Você ganhou muito corpo, né? A tua... vai ser disputada, concorda ou não? Olha, o Paraná, não sei como é que está nos outros estados, mas o Paraná está vivendo uma situação muito peculiar, que não tem nomes novos na política paranaense. Os poucos que surgiram aí, que poderiam ser candidatos de peso, meio que se anularam nessa campanha municipal, porque fizeram todos parte eu chamo do balaio das loucas, né? Porque entrou tudo que é partido misturado ali para apoiar o candidato do sistema, que é o vice-prefeito, que já está há 8 anos como vice do atual prefeito, é do mesmo partido do prefeito, do mesmo partido do governador, por acaso é o Kassab, é do partido do Kassab, do PSD. Mesmo partido do presidente do Senado, que é o que todo mundo diz o novo PT, né? O PSD ganhou muito espaço na política, abocanhou outros partidos, fez coligação com todos os partidos de esquerda, de direita, de centro-direita. Na verdade, não existe partido de direita no Brasil, né? Mas pegou todos aqueles que estavam um pouco mais identificados com a direita, levou para si aqui no Paraná. Então, o eleitor de direita, que aqui no Paraná é maioria, né? O Paraná é muito conservador, Curitiba mais ainda, ele ficou órfão. E aí, quando surge uma candidatura de alguém que já era conhecido, que, né, já tinha bastante conhecimento de uma parte da população que acompanha o noticiário por causa do jornalismo, e são 35 anos de jornalismo, eu passei 6 anos fora do Paraná, 4 deles no Rio, 2 no Maranhão, mas a maior parte da minha carreira é aqui mesmo na minha cidade, né? E vinham me acompanhando no jornalismo de opinião com muita força nos últimos anos. Chega um nome novo, é óbvio que vai todo mundo migrar para esse nome. O meu nome ganhou muita musculatura já para 2026, ele vem sendo aventado, eu passei a ser procurada por muitos partidos, agora eles valorizam, né? Em 2023 ninguém apostava que eu teria fôlego para participar de uma campanha, muito menos para chegar no segundo turno e chegar bem ao fim da eleição, apesar de tudo que eu sofri, de todos os ataques, de não ter um tostão, não tinha nem comitê eleitoral. Se eu tivesse vencido, seria não só a primeira prefeita de Curitiba, mas a primeira, acho que, política no país que entra para um cargo do executivo sem ter comitê de campanha, sem ter marqueteiro, não tinha nem assessor de imprensa. Eu tinha um time de voluntários muito engajado, e um coordenador de campanha que tinha, assim, estratégia e funcionou muito bem, mas foi à custa de muito trabalho de todo mundo e de campanha de Pix ali com os apoiadores. Então, foram os meus apoiadores que permitiram que eu tivesse um mínimo que fosse de santinho, de adesivo de carro, que eu conseguisse ter um carro para rodar a cidade entregando material, que eu conseguisse ter grupos de aposentados que se revezavam no calçadão da Rua 15, aqui no centro da cidade, entregando santinhos ao longo do dia, mas, né, eles conseguiam ir até lá e ter uma banquinha ali, ter alguém que entregava material para eles poderem trabalhar. Então, não tem como eu desperdiçar esse capital político. Eu provavelmente vou sair ou para governo ou para Senado, mas vai depender muito das articulações que eu conseguir fazer em torno do meu nome. No momento, eu estou deixando a cargo do meu articulador político, que foi quem coordenou a minha campanha, foi quem me trouxe para a política e coordenou a minha campanha, e ele está fazendo muitas reuniões, eu participo de algumas reuniões pontuais, e eu acho que agora para janeiro talvez a gente já tenha algum sinal para onde que eu consigo caminhar na política. Tudo certo. Eu agradeço a tua participação, afinal de contas, você foi... né, uma colega, nunca vai deixar de ser uma colega de jornalista, né, televisão, né, essa rádio que você está, né, a Rádio Ouro Verde Brasil, ela era do Sistema Jovem Pan, e foi mais uma que foi dispensada da noite para o dia, porque a Jovem Pan foi pressionada demais para fazer um desmonte mesmo do grupo de pessoas mais com características de oposição ao atual governo.
e a Jovem Pan virou, a Jovem Pan Bauru, né, a Auriverde Brasil, virou uma rede poderosíssima de comunicação. Como rádio, ela abrange mais o interior de São Paulo, mas ela está no YouTube e tem a maior audiência do YouTube Brasil na manhã. E, na verdade, a Jovem Pan, acrescentando, que tiraram a publicidade, depois colocaram quando vocês saíram. Confere isso? A parte do comercial não sei te dizer exatamente, mas no período que eu fui dispensada no dia 31 de outubro de 2022, no dia seguinte da eleição. E eu estava sob censura desde o dia 20. Então, do dia 20 ao dia 30, que foi a reta final da campanha, eu não pude participar de nenhum dos programas, né? Enfim, eles tiveram que desmobilizar todo mundo ali, porque eram tantas palavras proibidas, tantos assuntos proibidos, que nem o jurídico da Jovem Pan sabia mais o que seria permitido dizer durante a campanha de segundo turno, nos telejornais. Então, preferiram tirar a gente dos comentários para não correr risco de perder a concessão. Já era uma ameaça na época, né? E depois eu soube que houve essa retaliação comercial, e aí essa ameaça de perda de concessão, e até hoje acho que eles têm questões jurídicas pendentes lá. É compreensível também, olhando para esse lado, dos donos, né? A questão da... Sim, é uma grana não dá para forte. julgar, né? Não dá para julgar. Sobreviver. Exatamente, não dá para julgar. A questão de sobrevivência é a questão da publicidade, entendeu? Mas é a prova de que estamos sob ditadura. Se não houvesse ditadura, se houvesse um respeito à democracia, como nós queremos, né? E eles dizem lutar por isso, não teria veículo de comunicação tendo que demitir funcionários e jornalistas ou tirar do ar programação porque o judiciário determinou sem haver processo, né? Porque se for uma sentença judicial, cumpre-se, mas não era sentença. Eles determinaram a censura. Exatamente. Obrigado, Cristina, pela tua participação. Eu acho que a nossa conversa foi bastante esclarecedora em termos do que o Brasil hoje está vivendo em termos de judiciário, em termos da situação política. E eu acho que você, pelo fato de morar em Curitiba, ser de Curitiba, você entende muito essa questão, porque começou aí, né? Começou tudo aí, tudo começou... Eu não estava na cobertura da Lava Jato na época, fiz algumas reportagens, algumas entrevistas, mas tinha uma mini redação paralela só para isso, porque era muita coisa, né? Mas eu acompanhei muito de perto. Eu li todos os processos, assisti todas as delações, os depoimentos, o que era aberto, eu acompanhei muito de perto. Quando eu comecei no digital, eu comecei com lives, quando o Facebook e o Twitter abriram lives na época, eu começava com lives semanais dando um resumão da Lava Jato. Então, realmente não dá para a gente fechar os olhos para tudo que está acontecendo hoje. Tá ok. Obrigado, então, mais uma vez pela participação no canal do Tchau. E vocês que acompanharam essa conversa, esse bate-papo, gostaria que vocês se inscrevessem no canal do Tchau, compartilhassem essa conversa e dessem o like desse bate-papo que foi formidável. Agradeço a tua participação, Cristina, muito obrigado. Eu que agradeço, sucesso aí pro canal, inscrevam-se, viu, pessoal? Like, comentário, façam o algoritmo rodar aí, compartilhem também. Tá, obrigado, Cristina, valeu. Um beijo. Um beijo pra você, tchau.